do Senhor, mas hoje nós vamos ler Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, que assim nos diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, esse texto é um texto bastante conhecido. É um texto que nós já meditamos sobre esse texto aqui. Mas quando os varões começaram a adorar ao Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de Deus me levou a meditar um pouquinho, meus amados, sobre o assunto que nós estamos estudando, ou estávamos estudando até a semana próxima passada, sobre a soteriologia. E louvamos ao Senhor nosso Deus, porque os varões, louvando a Deus com esse hino, me trouxeram a responsabilidade a nós meditarmos um pouquinho a respeito do porquê Deus nos salvou. Nós falamos sobre a salvação e o porquê foi que o Senhor Deus te salvou. O porquê foi que o Senhor Deus me salvou. Quando lemos João 3,16, ali nós vemos um dos principais motivos pela nossa salvação, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa salvação é o motivo, é a razão pela qual nós podemos alcançar a vida eterna. Deus te viu, através do sangue precioso de Jesus Cristo, perdoou os nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. E louvamos a Deus por isso. Mas existe uma responsabilidade um pouco maior. Nós temos aqui um texto que fala a respeito de alguns pescadores, e que Jesus foi até a praia, e ali Jesus pregou a multidão, ali Jesus fez o milagre, mas o maior milagre que Jesus fez ali não foi a pesca maravilhosa, não foi a pesca de peixe, mas a pesca maravilhosa que foi ali resgatar a vida de Pedro, Tiago e João, fazendo-os pescadores de homens. Meu querido irmão e irmã, o Senhor Jesus nos salvou
Quando nós lemos João capítulo 15, versículo 16. Cadê o Marcos? Tá aqui. O Marcos já chegou. João capítulo 15, versículo 16. A Bíblia diz assim: não me escolhestes vós a mim, o Senhor dizendo, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Portanto, nós temos que dar fruto mesmo, Isaías. O Senhor Deus te salvou, me salvou, mas é para nós também darmos fruto. É para lançá-los à frente ao mar como céus os anões e ganharmos muitas almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor Deus diz assim: olha, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas o versículo não termina aí. O versículo continua dizendo: para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos salvou para nós anunciarmos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que deve muito breve ele irá nos buscar para estarmos com ele eternamente na sua glória. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e no versículo de número 8. Quando o Senhor Jesus estava assunto ao céu, subido aos céus, ele dá ali uma determinação, dizendo ali aqueles que estavam: olhem, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meu querido irmão e irmã, companheiro, nós recebemos a salvação para herdar a vida eterna, mas recebemos a salvação para proclamar que Jesus Cristo é o Salvador, para resgatar as almas que estão nas garras de Satanás. O Marcos, como nós havíamos anunciado, é o nosso missionário ali na Alemanha. Fica conosco, Senhor, fica mesmo. Continua aqui. Muito bem, o nosso missionário na Alemanha está indo para a cidade de Hamburgo. Não é hambúrguer, não, viu? É Hamburgo, cidade de Hamburgo. Nosso companheiro, como nós havíamos anunciado, ele está aqui cooperando conosco. Os irmãos estão contentes com a presença do Marcos aqui, pode dizer amém? Amém! Não vou dizer que é bem-vindo, porque ele está em casa, aí em casa vocês são bem-vindos, seus pais já chegaram aqui, não, estão estacionando o carro, muito bem, todos os colocar em pé. Quero convidar o pastor Sanches para estar orando mais uma vez por nós e também pelo irmão Marcos, que estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Louvado seja Deus, aleluia, graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos a Deus, maravilhoso e eterno Pai, por tudo que nos agradecemos, Senhor, pelo privilégio da vida, pela nossa salvação, pelo nosso batismo do Espírito Santo, Pai. Continua, Senhor, falando conosco, Pai, através da nossa palavra, Senhor. Enche os corações aqui presentes nesta noite, Senhor. Usa, Senhor, teu filho, teu servo, Senhor, agora, nosso pomar, nosso missionário, Pai. Meu Deus da glória, tu sabes que se passa em cada coração aqui nesta noite, Pai. Opera maravilhas, Senhor. Salva, cura, batiza com teu Espírito Santo, Pai. E por tudo nós somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, tome o seu assento. Quero desde já adorar ao nosso Deus pela vida do pastor Samuel e pela igreja de São Bernardo do Campo, e desde já nos desculparmos pelo inconveniente do atraso. Nós tínhamos uma expectativa no que diz respeito ao GPS, mas o GPS nos levou a uma outra Alameda Glória, em alguma localidade que não era essa. Porém, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente nunca deve, eu tenho aprendido, a gente nunca deve questionar alguns percalços no nosso caminho, porque a gente não sabe do que Deus está nos livrando, a gente não sabe do que o Senhor Deus está também resguardando a nossa vida. Nós estivemos aqui, acredito que há 2 anos atrás, ainda estávamos em Munique, e desse tempo para cá nós já passamos por Zurique, na Suíça, e agora estamos indo para Hamburgo, na Alemanha, na divisa com a Dinamarca,
E no próximo dia 7 de junho, querendo Deus, nós já estaremos sendo empossados num novo campo de trabalho, onde trabalhamos sobre a supervisão do pastor Joel Freire. E ali há 8 anos nós estamos trabalhando no Velho Continente, fazendo aquilo que o pastor Samuel estava falando aqui, levando ao conhecimento de todos aqueles que a palavra de Deus chega aos seus ouvidos, que o Jesus Cristo que nós temos salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não tem outra mensagem, não tem outro anúncio que deva ser feito na terra dos viventes, que Jesus está voltando e Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Uma noite que meu coração se encheu com uma palavra, eu gostaria de usar esses minutos com bastante precisão dentro do horário de costume. Porém, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5, uma expressão de um general me chamou a atenção de hoje. Uma expressão de desapontamento, uma expressão de descontentamento e até mesmo um tom de revolta, por não saber, por não entender, muitas vezes até mesmo como nós, que Deus trabalha do jeito que quer, que Deus faz da maneira que Ele entende que deve ser feito. Temos lá, pastor Samuel, no Sul, uma ovelha aqui do bairro de São Bernardo, uma jovem que aceitou Jesus conosco lá. Ela esteve de férias aqui, não sei se ela chegou aqui. A Isabela, uma jovem com uma linda história de reconstrução familiar, uma linda história de presença de Deus na sua vida. Você está comigo no segundo livro de Israel, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 11. O versículo 11 é uma indagação de um general dizendo assim: porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Só até aqui. Essa expressão desse general, porém, ela é muito aproximada do todavia, ou do pensava eu, ou do imaginava eu, ou do entendia eu, que tudo aconteceria conforme estava designado pelo meu coração, estava designado pelo meu pensamento. Você conhece a história, eu não quero me ater no milagre em si, nem na representatividade dos 7 mergulhos no Jordão, mas eu quero me apegar a algumas circunstâncias que envolvem a vida deste general. Eu quero me apegar principalmente sobre a questão dele ter dentro de casa, ele ter próximo de si alguém que guiaria a sua vida, alguém que colocaria no seu coração um ponto de esperança, alguém que faria ele voltar a acreditar que era possível, alguém que usou uma expressão soltando dentro de casa com a sua senhora, a esposa de Naamã, dizendo assim: olha, se ele conhecesse, se ele fosse até Israel, se ele chegasse de onde eu vim, e lá de onde eu vim, eu tenho certeza que a sua vida seria mudada. A sua esposa imediatamente conta para ele: olha, aquela moça que você trouxe cativa, aquela jovem que faz parte do quadro de servas da casa, hoje deixou escapar dizendo que em Israel existe uma possibilidade para você que não existia. Naamã, ele era um general honrado, porém leproso. Era um general respeitado, com muitas vitórias acumuladas no seu currículo militar, porém era alguém que vivia as ocultas dos seus pensamentos, sabendo que a qualquer momento aquela enfermidade o levaria à morte. Ele sabia que ele não tinha expectativa alguma de que alguma coisa voltasse a mudar. Porém, uma esperança nasce no coração dele. Ele procura o seu rei, você conhece a história. O seu rei lhe dá uma carta, e essa carta vem especificando
tudo aquilo que o coração de Naamã imaginaria que aconteceria em território israelita. Porém, quando esta carta chega às mãos do rei de Israel, essa carta coloca no coração do rei de Israel uma preocupação. Provavelmente isso é algum tipo de estratégia militar para poder Israel ser atacado. Provavelmente isso daí é uma circunstância que vai culminar em uma grande guerra entre duas nações que viviam se engalfiando em guerra. Porém, chega aos ouvidos do profeta Eliseu o conteúdo dessa carta e essa expressão que Eliseu diz: deixai, pois, vir até mim, que ele alcance um caminho livre e seja indicado ao local exato onde eu estou, porque quando ele chegar aqui, ele vai ter a seguinte notícia: que existe sim profeta em Israel, que existe sim em Israel a solução que ele tanto procura. Então Naamã agora ele é avisado: pode ir, vai à casa do profeta, chegue lá, está tudo certo, está tudo resolvido. E Naamã parte na direção da casa do profeta. E ele, no seu coração ele vai pensando: quando eu chegar lá, ele vai vir até mim, ele vai me receber, eu sou um general. E ele vai se colocar de pé diante de mim. E quando ele estiver de pé diante de mim, ele vai clamar ao seu Deus. E vai colocar a mão no local específico aonde que está a lepra instalada, aonde está a parte grave da enfermidade. Eu vou voltar, eu vou entregar para ele os presentes que eu trouxe, eu vou voltar para a minha terra completamente restaurada. Abrindo um parênteses aqui, me deixa eu dizer algo, porque nós temos esta grande necessidade no nosso coração. Nós muitas vezes somos pegos de surpresa, nós muitas vezes somos apanhados assim, meio que no inesperado. Tínhamos tudo programado, estava tudo sob controle, estava tudo organizado, agendado, protocolado, carimbado, assinado, tudo caminhava para um desfecho excelente. De repente, sem que eu fosse avisado, sem que houvesse um pré-aviso, alguém colocou uma vírgula e apertou aquela teclazinha de espaço que existe na máquina de escrever, né? Talvez alguém se lembre ainda da máquina de datilografia, e começou a dar espaço. E você foi vendo ficar longe, cada vez mais longe, você está parado na vírgula. E de repente você diz assim: eu pensava que as coisas aconteceriam do jeito que eu imaginava que elas iriam acontecer. Porém, Deus deu um grande espaço para você ver longe de você. Deus distanciou. Deus colocou longe do alcance das mãos. Deus colocou longe do alcance dos olhos. E no seu coração você experimentou aquilo que Naamã experimentou, porque a resposta que Naamã teve de Eliseu foi essa: olha, fala para ele, eu não vou receber ele. Fala para ele pegar sua comitiva e ir na direção do Jordão. Fala para ele pegar sua comitiva e quando ele chegar no Jordão, ele mergulhe 7 vezes. E na 7ª vez ele vai sair do Jordão completamente purificado da sua alma. Imediatamente ele monta no seu cavalo. E imediatamente ele começa a questionar, a indagar, a resmungar, a murmurar. Imediatamente ele começa a questionar, dizendo assim: não era desse jeito que eu queria. Não era desse jeito que as minhas expectativas eram, não era dessa maneira, as coisas fugiram do meu controle. E você quer ver frustrar um militar, é você tirar o controle das mãos dele. Você quer ver frustrar um militar, é você dizer para ele assim: não, nessa jurisdição aqui, a patente que você tem não vale nada. Nessa jurisdição aqui, todo o mérito e honraria que você possui não vale nada. Nesse espaço aqui, nesse perímetro de território onde nós nos encontramos, Naamã, nesse lugar aqui não quer dizer absolutamente nada. Aqui funciona do jeito que Deus quer que funcione. Aqui acontece não no seu programa, no seu script ou no seu agendamento. Aqui funciona no dia, na hora, no momento exato que Deus terminou para que acontecesse.
E quando Deus tira de mim qualquer possibilidade que eu tenha de resolver, quando Deus me choca com a realidade que eu não quero enfrentar, quando Deus me choca com a situação que eu tenho medo dela, Ele me tira da minha zona de conforto, Ele me tira da onde eu tenho segurança, porque quando Naamã ouve isso de Eliseu, olha, você vai ter que mergulhar no Jordão, ele começa a dizer assim, mas lá tem Abana, lá tem, o texto diz o nome do rio, Farpar, que são rios melhores, são limpos. E esse rio que ele está me dizendo é um rio sujo, é um rio feio, é um rio barroso, é um rio assim sem aspecto nenhum. A indagação de Naamã consigo mesmo, porque o texto diz que eu dizia comigo, ele estava pensando, ele estava lá dentro de si fazendo um julgamento da notícia que ele ouviu de Eliseu. Ele estava digerindo ainda as palavras de alguém que trouxe um recado, que não foi nem o próprio Eliseu que veio dizer para ele, alguém foi falar para ele. Ele estava digerindo aquilo, dizendo assim, olha, não é desse jeito que eu queria, não é dessa maneira que funciona. E essa expressão significa mais ou menos assim: quando Deus assume o controle total e pleno da situação e da nossa vida, para colocar fim àquilo que de fato é o problema, aquilo que de fato é a circunstância que faz você sofrer, a primeira coisa que Ele faz é mudar totalmente o seu foco, é tirar totalmente das suas mãos qualquer tipo de intromissão que você possa ter, qualquer tipo de influência que você possa ter. Ele afasta de você as pessoas que você compra, Ele desliga os telefones que costumam te atender, Ele bloqueia todo e qualquer acesso que você tinha às pessoas que tinham como facilitar a sua vida. Ele diz para você assim, não, eu quero você não no território que é seu, eu quero você não no lugar que você conhece como a palma da mão, eu quero levar você para mergulhar no lugar que você nunca esteve, que você não conhece, mas que eu sei muito bem o resultado. Mergulhar no Jordão significava exatamente isso, tirar de Naamã todo e qualquer controle, porque lá ele podia dizer assim, cerque Abana, cerque Farpar, meu exército se posiciona, eu vou ficar sozinho, porque eu tenho que tirar a minha armadura, eu tenho que me despir de toda a indumentária de guerra, porque eu vou ter que entrar na água sem ela. Porém, no Jordão, ele não tem poderio militar, ele ia ter que tirar a armadura na frente de todo mundo. Ele ia ter que se despir da sua arrogância na frente de todo mundo. Ele ia ter que se despir do seu orgulho na frente de todo mundo. Ele ia ter que deixar a sua lepra aparecer ali para todo mundo. Ele tinha que de fato se humilhar se ele quisesse algum tipo de benefício de Deus. Deus abate o exaltado, mas a graça de Deus. Deus levanta o caído do monturo. Deus faz com que nós experimentemos uma certa fragilidade, uma certa sensação, que eu acredito que não seja uma sensação extremamente horrível para um militar. Entregar as armas, colocar a espada fora da bainha, jogar o escudo do lado e entrar por 7 vezes dentro do Rio Jordão. Mas o resultado de alguém que se desarma diante de Deus, o resultado de alguém que entrega o controle total da sua vida a Deus, não é parcial, não é fracionado, porque tem gente que fraciona a soberania de Deus na sua vida, coloca em fração,
ou seja, em porcentagem. Olha, 25% dessa área aqui, Deus toma conta, 25% dessa área aqui, sabe, a minha convicção toma conta, 25%, sabe, desta área aqui, ninguém toma conta, as outras 25%, salve-se quem puder. Não, Deus está dizendo assim: olha, eu quero você agora no banco do carona. Eu quero você agora do lado direito do carro, não é do lado esquerdo. Eu quero você agora com o cinto preso, porque essa é a sensação que Abraão experimentou. Ele desce da sua cavalgadura e olha para o Jordão e diz assim: não tem jeito, porque imediatamente após a sua indignação, imediatamente após o seu questionamento, imediatamente após o seu momento de desabafo, o texto diz que do seu lado aparelhou os seus servos, e os seus servos perceberam e disseram para Naamã. Então chegaram-se a ele os seus servos, todo o versículo 13, e falaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma grande coisa, porventura não terias feito. Ele só está falando: lava-te e ficará purificado. Isso tem uma revelação tremenda por trás disso. Deus, aleluia. Todas as vezes que eu estou indo em colisão contra a vontade de Deus, todas as vezes que eu estou indo em passos acelerados na contramão de tudo aquilo que Deus já planeou, já organizou, já colocou de forma especificada em dia, em hora, em local, em pessoas, em oportunidade, eu saio desta rota. Deus sempre me envia uma palavra ao meu ouvido e ao meu coração para me alertar, dizendo: você está saindo da direção, você está escolhendo a rota mais difícil, você está, quem sabe, indignado porque o Jordão não é dentro do seu território, você está indignado porque as coisas aconteceram de uma forma que você não queria que acontecesse. Então, Naamã, escute o que o profeta te disse. Ele está falando só para você se lavar, ele está falando para você simplesmente aceitar que se fosse para funcionar do seu jeito, você não estaria aqui. Se fosse para resolver do seu jeito, você não estaria aqui. Se fosse para dar certo da maneira que você projetou para dar certo, você não estaria aqui. Então, já que você está aqui, tão perto, tão próximo, onde a sua oração está, graças a Deus. Está muito perto, está muito próximo, não se afaste. Pode ser que não tenha retorno, pode ser que não tenha volta, pode ser que não tenha uma próxima oportunidade. Então, diante desta oportunidade, mergulhe quantas vezes tiver que mergulhar no desconhecido de Deus e se prepare para experimentar a purificação. Aleluia! Escute isso, por favor. Se coloque um pouquinho comigo no lugar de um príncipe da sinagoga. Se coloque um pouquinho comigo no lugar de alguém que sai de casa e deixa sua filha num leito de morte e diz para a mamãe: olha, eu vou buscar Jesus. Jesus vai vir em casa e de alguma maneira as coisas vão ser diferentes. Lá vai Jairo. Eu vou chegar, vou encontrar Jesus, vou falar com Jesus, Jesus vai me ouvir. Quando Jesus me ouvir, ele vai vir para minha casa, ele vai entrar na minha casa, vai resolver o meu problema. Tudo projetado, tudo planejado.
Louvado seja Deus. Tudo organizado dentro do raciocínio lógico, dentro daquilo que era extremamente comum da época. O príncipe da sinagoga ir até o mestre, até um rabino, um rabone, usar de uma linguagem da época de necessidade, e juntos voltariam para casa. E assim fez. Quando Jairo encontra Jesus, Jesus disse assim: eu vou agora, vamos lá. Mas Jairo não contava que no caminho, os caminhos se fechariam para uma multidão. Jairo não contava que no caminho alguém com uma necessidade também de urgência atravessaria, cortaria a fila, né? Passaria na frente. Alguém que chegaria dizendo assim: olha, eu acho que a sua situação dá para esperar um pouquinho mais. É exatamente como nós nos sentimos, porque nós estamos: Senhor, é urgente, Senhor, é urgente, Senhor, é urgente. De repente você descobre: olha, aconteceu na minha vida. Aí você diz: mas e eu? Era urgente. Alguém cortou a fila. E Jesus para. Jesus resolve a situação, e não contente em resolver a situação, ainda quer conhecer quem tocou nele. Ele dialoga com quem tocou nele, ele perdoa com quem tocou nele. E eu fico vendo Jairo com o pé, é natural que e fica naquela agonia, e anda para lá, e anda para cá. De repente alguém toca e diz assim: vamos fazer o seguinte, não incomoda mais Jesus, não. Se ele quisesse ter vindo, ele teria vindo na hora que você chamou. A mulher já estaria hemorrágica há 12 anos, se ela ficasse um dia a mais, um dia a menos. Que diferença faz? Que diferença tem se ela ficasse uma semana a mais aí, anêmica devido à hemorragia? Que diferença faz se ela ficasse aí um tempo a mais, porque a minha causa é de morte? Então faz, já é. Não precisa incomodar mais ele, não. Agradece a boa vontade dele, vamos voltar para casa, porque a gente tem um funeral para poder preparar. A gente tem um sepultamento, um embalsamento de um corpo para poder sepultar, gente. A notícia toma o coração da gente, e como tomou o coração de Jairo. O texto diz que parece que a gente, quando lê a história de Jairo, para a gente se coloca imediatamente no lugar dele, o nosso coração gela com essa notícia: não incomodes mais o mestre, sua filha já está morta. Parece que o chão some de debaixo dos nossos pés. Parece que a gente fica sem apoio, a visão fica bem escurecida com a notícia de que não aconteceu do jeito que a gente imaginou que acontecesse. Ele não se atrasa, ele não chega antes da hora. Ele tem o controle. Quando ele decidiu parar para atender a necessidade daquela mulher, ele já sabia que, independentemente se o coração daquela menina parasse de bater, independentemente se demorasse uma hora a mais, um dia a mais, 2 dias a mais para chegar à casa de Jairo, ele tinha toda a situação sob o seu controle. Levante sua mão, por favor. Receba, por favor, essa palavra sobre o seu coração. Receba, por favor, dentro da sua alma